Então, pessoal, hoje nós vamos. Antes da gente iniciar, eu só fiz uma confusão com as datas lá no grupo da teologia. Amanhã não vai ter teologia, tá? Eu tinha colocado lá que seria segunda, terça e quarta, porque eu fiz confusão achando que essa semana era a última. Mas vai ser semana que vem que vai ser a última. Então, nós teremos hoje, amanhã não teremos, quarta teremos teologia normal, não vai ser o nosso churrasco na quarta. O churrasco é semana que vem ainda. Fechou? Só se precisar. Porque eu coloquei na terça, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de terminar o Gênesis e Atos, entendeu? Mas se precisar, a gente faz. Se não, a gente fica segunda e quarta mesmo. 26? Ah, é mesmo, eu falei, isso mesmo. É isso, falei do nascimento de Esaú, isso. Não, Isaac. O 27 eu já falei também, ué? Ah, não. Eu parei no o nascimento de Esaú e Jacó, 26. Eu acho que nós vamos entrar no 26. Isso. Então, vamos recapitular aqui rapidamente. Uai, a folha da recapitulação não está aqui não, ué. Mas a gente recapitula sem ela também, né? Não tem problema não. Ah, está aqui. Então, nós falamos aqui vamos pegar a partir da última aula. Nós pegamos no capítulo 20 a última aula. Então, nós falamos ali de Abraão, de Sara, Abimeleque, né? Que Abraão vai lá e ele fala para Abimeleque também que ele era irmão de Sara e tal. Nós falamos de Agar, que Agar era serva de quem? De Sara. Aí Sara era estéril, não podia gerar, ela deu Agar para Abraão. Aí de Agar nasceu quem? Ismael. E aí a gente viu a história ali depois que Deus, ele faz uma promessa também para, aliás, Agar já tinha acontecido antes. No capítulo 21, que nós estudamos na semana passada, Agar já vai embora agora. Acontece que Ismael já estava grandinho, Ismael estava com 13 anos para 14 anos, e ali ele estava, algumas traduções falam que ele estava caçoando de Isaac, né, o filho de Sara. Então Sara fica irritada, fala com Abraão: eu não quero essa mulher aqui, esse menino não vai tomar parte na herança do meu filho. Aí mandou Abraão, com muita tristeza no coração, mandou embora Agar e Ismael. Ismael casou com uma egípcia, foi para o lado do Egito, e a gente relembrando que Deus também tinha uma profecia, uma promessa sobre a vida de Ismael, que dele viriam 12 príncipes, de Isaac, 12 também. Aí nós vemos ali no capítulo 22, onde Deus ele prova a Abraão com aquela passagem conhecida, que Deus leva Isaac para sacrificar Isaac, e Deus ali proveu um cordeiro para eles. Capítulo 23, a morte de Sara. A gente vê que Abraão ele fez todo aquele movimento, comprou uma terra e tal, enterrou Sara ali, ele não quis aquela terra de graça. Capítulo 24, Abraão manda o servo dele para buscar uma esposa para o seu filho, vocês lembram disso? Fala assim: põe a mão aqui na minha coxa aqui, faz um juramento, que você vai lá na terra lá do meu irmão, e vai buscar uma mulher para o meu filho lá, não quero dos outros povos. Aí ele vai lá, a mulher que desse bebê para ele, para os camelos dele, que eram quantos camelos? 10. 10 camelos, e eu não lembro mais quando a gente falou que cada camelo bebia, eu acho que eram 120 litros de água, um trem assim, né? Aí ela deu de beber para os camelos tudo, aí ela volta, aí quem é que ele consegue lá? Rebeca. Aí ele volta com Rebeca,
E na hora que ela tá vindo no campo, ela vê Isaac de longe assim, Isaac já vê, os dois já partem para a tenda da mãe dele que tinha morrido, Sara, e ali ele conhece a esposa dele, e a Bíblia até fala ainda que aí ele foi consolado depois da morte dele, né? Ele estava triste porque Sara tinha morrido, aí ele foi e teve a noite de núpcias com Rebeca, aí termina no capítulo 24, 67. E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então o consolo dele foi nos braços de Rebeca, né? É o bobo que eles falam, né? Então, aí agora nós vamos entrar no Gênesis capítulo de número 25. Nós falamos disso, Abraão ele casou com Quetura, nós vamos entrar no 26, isso mesmo. Aí depois vem ali os descendentes de Ismael, que são os 12 príncipes também, os descendentes de Isaac, e o nascimento de Jacó e Esaú. Versículo 24 do capítulo 25 fala assim, ó: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamou seu nome Esaú. Esaú significava cabeludo, peludo, isso que significava. Vocês lembram da família Adas, o primo It, da família Adas? Quem viu família Adas aí? O primo It era aquele que era só cabelo, assim, só conversava, mas era tudo cabelo. Nasceu igual o Tony Ramos, o Esaú, e aí depois, Jacó nasce depois de Esaú, e ele nasce segurando o calcanhar de Esaú. E nós, não sei quem foi a primeira pessoa que falou disso, mas fato é que isso virou uma tradição quase da igreja falar que quando Jacó, o nome Jacó significava enganador, suplantador. Aí diz que quando Jacó andava na rua, o pessoal, enganador, nem era isso, não tem nada a ver, porque eles deram o nome de enganador para Jacó antes mesmo dele enganar, nada a ver, ele estava nascendo, recebeu o nome de Jacó, o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, só isso. Não tem nada de, lá o enganador, ele chama enganador desde que ele nasceu, e ele só foi enganar Esaú, velho, já tem um nome de enganador desde que nasceu. Então, tornou uma tradição a gente achar que o nome Jacó é enganador, entendeu? Mas não é. Jacó significa aquele que segura, ou aquele que agarra o calcanhar, só isso que significa. De fato, ele veio a enganar o seu irmão, mas o significado de Jacó é aquele que segura o calcanhar. E aí no capítulo 25, a partir do versículo 27, fala ali dos irmãos, e cresceram os meninos, Esaú agora, ele virou um camarada perito em caça, e Jacó era aquele cara mais caseiro, ficava mais, os pregadores falam, ele ficava mais na barra da mãe, né, aquele cara mais caseiro, ajudava a mãe dentro de casa, e Esaú era o cara que ia para a caça. E o pai dele meio que gostava disso, né? Ele gostava desse estilo de Esaú, porque Esaú era caçador, então ele meio que dava mais atenção, tá? Para Esaú. E aí acontece que amava Isaac a Esaú. A Bíblia já fala que Isaac, ele tinha meio que era o filho predileto, uma predileção assim por Esaú. Porque Esaú era perito em caça e Rebeca amava Jacó. Porque Jacó era o cara que ficava mais em casa, né? Então, e Jacó fez um guisado, e veio Esaú do campo. Aí eu estou lembrando isso aqui só para a gente entrar na história hoje, porque vai falar muito de Esaú e Jacó. Aí veio ali, Esaú, Jacó fez um guisado, né, uma comida, e Esaú vem do campo agora, varadão de fome, né, na broca, parece que tinha trabalhado no muro de pedra o dia todo. Aí, eu quase chamei o Bruno de Esaú, obrigado. Aí, Esaú veio, varadão de fome, e aí ele chega e vê o guisado que Jacó tinha feito. Aí ele fala assim, cara, me dá esse guisado para eu comer, eu estou numa broca danada, estou com muita fome.
Aí Jacó fala com ele assim, aí eu te dou só se você eu troco na primogenitura, né? Se você me dá o direito de ser o primogênito, eu te dou. Aí Esaú fala assim, o que me adianta eu ser o primogênito se eu vou morrer, se eu não comer? Vou morrer, é melhor eu comer, né? E lembrando que não era um momento de escassez, eles não estavam passando fome, não tinha nada disso. Esaú só falou assim, eu estou morrendo de fome. Aí ele exagerou assim, se eu morrer aí, não vai adiantar de nada isso, então eu prefiro comer isso aí, você pode ficar com essa primogenitura para você. Talvez Esaú, ele como irmão mais velho, né, não mais velho, eram gêmeos, mas como primogênito, talvez ele pensou assim, eu estou sendo esperto para cima do meu irmão, falei com ele que eu troquei a primogenitura, mas de fato isso não vai acontecer. O dia que ele quiser a primogenitura, eu falo, você é doida? Eu troquei com você guisado? Te enganei. Aí no versículo 33, então Jacó fala assim, capítulo 25 de Gênesis, versículo 33. Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Assim desprezou. Mas no versículo 30, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Edom, a palavra Edom vem de vermelho. A partir desse momento, vai entrar a história, né, de que Isaac, ele passa Esaú para trás, e Esaú, ele perde a bênção da primogenitura, vamos falar disso. Aí, de Esaú, por que de Esaú veio os edomitas? Quando você vê esse povo na Bíblia, edomitas, o edomita vem de Esaú. Por quê? Era meio que um xingamento, uma zoeira com Esaú. Porque Esaú comeu um guisado vermelho. E o Edom vem de vermelho, significa vermelho, Edom. Aí era tipo que o Esaú andando na rua, e a galera sabia que ele tinha tomado uma pernada de Jacó, falava assim, lá o vermelho, lá o Edom, o Edom, chamando ele assim, lembrando ele, cara, você trocou sua primogenitura por um prato de lentilha vermelho, um guisado vermelho. Aí começou a chamar ele, lá o vermelho. É igual aquela piadinha, o cara tá atrás da moita lá, ô cagão, o cara passando de bicicleta, e fala, ô cagão, aí o cara tá cagando, não sabia o que falar, fala assim, ô andão de bicicleta. Não tinha o que falar com o cara, mas era tipo assim, eles olhavam, eu vou cortar essa parte, né, porque senão eles pegam esse pedacinho assim, jogam no YouTube, o pastor tá zoando em cima do púlpito, né? O púlpito virou uma bagunça, aí eles acham que é desse jeito. Aí vão pesquisar minha vida toda. Mas aí quando eles viam Esaú, era tipo uma zoeira. Ô Edom, ô vermelho, só lembrando a burrice que ele tinha feito, de trocar a primogenitura por um guisado vermelho. Então, de Esaú veio os edomitas, porque veio o povo vermelho, tipo o povo vermelho veio do vermelhão lá, de Esaú. Então aí no capítulo 25, versículo 30, fala, né, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou seu nome Edom. Edom vem de vermelho. Aí agora, de fato, nós vamos entrar na aula de hoje, que é o capítulo 26 de Gênesis. Deixa eu abrir aqui o 26 aqui também. Ok. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Cara, aqui agora acontece um negócio que nós já vimos acontecer antes. Acontece na região e havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Aconteceu, vocês lembram que aconteceu uma fome, Abraão foi para onde? Ele foi para o Egito. E ele foi para lá, para o Egito, para fugir de uma fome. Agora, a região onde Isaac está, passa por uma fome. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. A gente não sabe se esse Abimeleque aqui é o mesmo Abimeleque que Abraão enganou. Porque aqui já passaram mais de 40 anos. Porque Abraão já morreu aqui. Aliás, Abraão morreu, Sara já morreu, já passou muito tempo, Isaac já está casado
Agora, então a gente não sabe, não tem um relato se esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque que Abraão enganou lá atrás, falando assim, não, Sara é minha irmã. Vocês lembram disso? Agora a gente, porque assim, se a gente estiver numa empolgação da pregação, a gente pode falar assim, e Abimeleque foi enganado por Abraão, e agora pelo seu filho, mas a gente não sabe se é o mesmo Abimeleque, tá? Pode ser que seja, mas a gente não sabe. Então, aí agora Isaac ele foi a Abimeleque, tá? E ele chegou a Abimeleque, e ele veio com a mesma conversinha com Abimeleque. Ele falou com a mulher dele agora, né? Ele falou o seguinte, ó, na hora que a gente chegar lá, quem que era a mulher dele mesmo? Vocês têm que ficar ligados, hein? Não pode esquecer não, hein? Aí ele fala com a Rebeca assim, ó, na hora que a gente chegar lá, nós vamos falar que nós somos irmãos. A mesma coisa que o pai fez, né? Nós vamos chegar lá e vamos falar que você é um irmão, porque você é muito bonita. Chegar lá, esses caras me matam para pegar você, entendeu? Então, ó, nós somos irmãos. A mesma conversinha que o pai tinha feito, né? Então, ó, no versículo 3, ó, peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, tal. Não, nem aqui não. Portanto, guardou, beleza. Aí eu sei que ele vai, eu queria aqui, beleza, versículo 7, versículo 6, aliás. Assim habitou Isaac em Gerar. Aí no versículo 7 agora, e perguntou-lhe os varões daquela mulher, aliás, daquele lugar, acerca de sua mulher, aqueles pessoal de Gerar, né? O pessoal falou assim, essa mulher aí que está acontecendo, né? Ele diz, é minha irmã, porque ele temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, né, não me matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Então, aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, olha o que aconteceu, aí eles foram para lá, foram habitar naquele lugar, ficaram lá muito tempo. Aí um dia Abimeleque está lá no palácio, aí ele dá uma olhadinha na janela, né, foi pegar um sol, aí ele olhou e viu os dois brincando, entendeu? Viu Isaac e Rebeca, ó. Aí ele falou, ó, e disse, versículo 9, versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca. Deixa eu ver o que é esse brincando original aqui, vamos ver se é acariciana aí, tá vendo aí, ó. Ele tava com ele não estava jogando videogame, essas coisas não, entendeu? É uma brincadeira assim, mais do marido e mulher, entendeu? Sei lá, não posso nem, se fosse o curso do casados aqui, eu ia falar aqui que podia estar acontecendo, mas não vou falar não. Tem gente solteira aqui ainda. Mas aí, pode ser que estava fazendo só um carinho assim, né? Mas aí a Abimeleque falou assim, rapaz, essa brincadeira, não sei coisa de irmão não brinca assim não. Aí, rapaz, ele bateu o olho e falou assim, chama Isaac para mim, deixa eu trocar uma ideia com esse cara. Aí, versículo 9, então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade é tua mulher, e você me disse que era sua irmã. E disse Isaac, porque eles vão me matar por causa disso. Isaac falando para Abimeleque, né? E disse a Abimeleque, que é isso que você nos fez? Facilmente eu teria deitado alguém desse povo com sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito, porque nessa época, cara, já era assim, dentro do povo não havia lei, porém o adultério já era complicado, velho, você pegar a mulher de alguém, isso aqui já tinha esse comum entre ali, porque assim, lá no início de todas as coisas, quando começou a população, começou a crescer, multiplicar, inevitavelmente teria que ter relação sexual entre irmãos, primo e tal, aquele negócio todo. Só que à medida que foi povoando, acabou isso. Aí, depois do dilúvio, que Deus acabou com tudo, porque o povo já estava com a imoralidade muito alta. Então agora o povo já vem numa ideia diferente. Isso depois veio a ser proibido na lei. Mas o que foi proibido na lei era um pensamento que já tinha antes da lei. Então, quando eles criam a lei, só põe no papel algo que eles já pensavam, né? Então, aí ele está falando assim, cara, alguém daqui podia ter deitado com a sua mulher e esse ia trazer um problemão para nós. Falou com ele. Aí, e mandou Abimeleque
a todo o povo de Zoar, qualquer um que tocar nesse varão ou na mulher dele, certamente morrerá. Abimeleque deu um papo geral com a galera lá, né? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então Abimeleque, ele viu dentro desse período, porque Isaque ficou morando ali, e ele viu que Isaque era abençoado. Aí agora ele vem e faz um pacto com Isaque, Abimeleque, no capítulo. Você está vendo que está repetindo a história? Abraão foi a mesma coisa. Abraão mentiu, Deus o abençoou, cerrou a madre de todo mundo, depois ele orou, aí as mulheres do reino engravidaram, depois Abimeleque fez um pacto com Abraão. Abraão, você não vai mentir para mim, nem para o meu filho, nem para o meu neto. Fez um pacto de gerações. E aqui acontece a mesma coisa. Por quê? Aquele Abimeleque tinha visto assim, cara, Abraão é abençoado, eu vou fazer um pacto com ele, porque onde que esse homem vai, ele é abençoado, eu também vou ser. Aqui, Abimeleque é a mesma coisa. Ele vê que Isaque era abençoado, fala assim, cara, vou fazer um pacto com ele, porque esse homem é abençoado demais. Então, Abimeleque veio a ele de Gerar, versículo 26 agora, e disse-lhe a Isaque, 27, por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e a ti, e façamos um concerto contigo, que nos não faça mal, como nós não te temos tocado. Ele falou assim, você não faz mal para nós, porque a gente não tocou em você, tá? E como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és bendito do Senhor. Então ele fez um banquete, e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, e juraram um ao outro, depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, anunciá-lo acerca dos negócios do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, temos achado água, e chamou o Sebá. Aí no versículo 34, aliás. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, olha agora, falou de Esaú com 40 anos. Sendo Esaú na idade de 40 anos, tomou por mulher Judite. Isso aqui, ó, presta atenção quando a gente falar do povo, como é que fala? Da genealogia, tá? Olha, você vê, ele tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca, os pais de Esaú, foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por quê? Esaú, ele buscou uma mulher de povo pagão, povo que não era o povo de Israel. Tá? Então aí fala assim, né? Ó, foram elas uma amargura de espírito, as mulheres que Esaú tomou para ele. Então ele tomou duas mulheres que não eram do seu povo e casou com essas mulheres. Ou seja, ele misturou o povo. Aí agora, Isaque manda Esaú fazer um guisado. Aí a gente conhece a história. Vou ler só o versículo 1 do capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, e ele disse, eis-me aqui, meu pai. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Olha, você vê, parecia que Isaque estava em fase terminal do câncer, assim, parecia que ia morrer naquela semana. Vocês vão ver o tanto de tempo que ele viveu depois disso ainda. E Rebeca, olha, escutou quando Isaque falou isso para o seu filho. E foi-lhe Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Lembrando, para quem, quando Deus, ele fez uma promessa o seguinte, assim, ó, dentro do seu ventre, há o quê? Deus falou com Rebeca, dentro do seu ventre há duas nações. Falou assim, ó, o menor vai servir o maior. Pensa comigo aqui, o que passou na cabeça de Rebeca. Porque a pregação nossa é meter o pau em Rebeca, né, e em Jacó.
Porque Rebeca foi lá, enganou o marido, fez Jacó roubar a bênção que era de Esaú, mas imagina agora com a cabeça de Rebeca. Deus tinha feito uma promessa para ela. Isaac não estava com ela quando Deus falou assim, ó, dentro do seu ventre há duas nações, o menor vai servir o maior. Então ela tinha na cabeça assim, Deus tem uma promessa com o meu filho Jacó, porque ele é o menor, ele não é o primogênito. Aí agora, de repente, ela ouve Isaac falando assim, Esaú, vai lá e caça, e faz um guisado para mim, na hora que você voltar, eu vou dar a bênção para você. Então, ela pensou assim, não, mas Deus falou que a bênção é de Jacó, eu vou dar uma ajudinha nesse negócio, eu vou resolver isso aí, porque Deus falou comigo que a bênção é de Jacó, não é de Esaú. Então pensa o que passou na cabeça dela, ela pensou assim, cara, vai dar errado o que Deus falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí na hora que Esaú sai para caçar, e ele saiu para caçar, aí ela fala com Jacó, Jacó, vai lá no meio do que a gente já tem ali, pega um negócio ali, pega um cordeiro lá que eu vou matar e vou fazer um guisado para o seu pai, pega do que a gente já tem aqui, ó. Enquanto Esaú saiu para caçar, ela falou, pega do que a gente já tem no nosso rebanho aqui, ó, está pertinho aqui, já pega, traz, que eu vou fazer um guisado para o seu pai, e você vai entregar o guisado para ele e ele vai te dar a benção. A ele, não, mas eu sou muito diferente do meu irmão, e a Bíblia fala assim que Jacó, ele não era peludo como Esaú, né? Então aí o que ela fez? Foi lá, aí tipo, é como se ela falasse assim, ó, não importa, vai lá, desamera, eu vou fazer um negócio aí, vai, só pega o cordeiro e traz para mim aqui. Aí ele foi lá, pegou no meio da cria do rebanho dele, que eles tinham, e a mãe dele fez um guisado, com a pele do animal, cobriu a pele de Jacó, para ele ser uma pele peluda, porque Esaú era peludo, colocou uma roupa de Esaú, tipo foi lá no armário de Esaú, pegou uma roupa velha lá, vestiu em Esaú, aí ele chega no quarto, e o pai dele já não enxergava, Isaac não enxergava. Jacó chega e fala assim, o pai, sou eu, Esaú. Aí ele, Esaú? Ah, a voz é de Jacó. Chega mais perto, que ele não estava vendo. Aí ele sente o cheiro da roupa de Esaú, que era cheiro de campo, cheiro de que alguém estava no campo caçando, ele fala assim, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele vai à palpa e vê que tinha muito pelo. Ele fala, não, é Esaú mesmo. Só não. Ele estava vendo a cabeça dele e falou assim, eu não estou entendendo, por que você me pegou a voz desse jeito aí? Mas é Esaú, porque está com cheiro de Esaú, e eu senti nele aqui, é Esaú. Então ele come o guisado e abençoa Jacó. Vamos ver aqui o que ele fala, ó. Aí isso aqui que a gente leu vai passar lá no capítulo 17, 18, e aí no versículo 19, ó, 27, 19, e Jacó disse, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como disseste, levanta agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Jacó, como é isso? Que tão cedo achasse, meu filho? Tipo assim, uai, você foi rapidão demais, já caçou, já matou, o trem já está pronto aqui? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha para você ver. Pois até Deus no meio do negócio, Jacó falou assim, Deus mandou a caça. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaac, seu pai, ele apalpou, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto as mãos estavam cabeludas. E aí ele comeu, e disse-lhe Isaac ao seu pai, versículo 26, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou, beijou. Então Isaac ainda estava meio cabreiro ainda. Será que esse cara é Esaú mesmo? Aí no versículo 26, ó, versículo 27, e chegou, porque ele falou assim, me dá um beijo então, filho. Falou com Esaú, né? Me dá um beijo aqui. Aí na hora que ele chegou, falou assim, chegou e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então ele reconheceu ali como se fosse Esaú pelo cheiro. Assim, pois, aí agora ele começou a abençoar Jacó achando que era Esaú. Olha para você ver. E esse aqui, lembrando que isso aqui era a bênção do primogênito. O primogênito, cara, a bênção do primogênito, ela era diferenciada, Existia na Bíblia duas questões de primogenitura. Tem aquele que se fez primogênito, ele ganhou o direito de ser primogênito, mesmo não sendo, é o caso de Isaac, porque o primogênito de Abraão era quem?
era Ismael. Ismael nasceu primeiro. Porém, Isaac era o da promessa. Isaac é quem Deus tinha a promessa. Então, Isaac, ele se torna o primogênito da promessa. E agora, nós temos o primogênito que de fato nasceu primeiro e é o primogênito. Aí aqui, a bênção do primogênito era o seguinte: na falta do pai, o primogênito, ele tomava conta de tudo que era do pai. Era como se a herança passasse assim, para a mão do primogênito. Você vai tomar conta de tudo. Os outros filhos ganhavam uma pequena parte, mas o primogênito ganhava 2 vezes mais do que os outros filhos. E ele começava a tomar conta dos negócios do pai. Então, aí no versículo 28, Isaac começa a abençoar Jacó, pensando que era Esaú. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de seus irmãos, e os filhos da sua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isso foi a bênção de Isaac para Jacó, pensando que era Esaú. Aí, acontece que Isaac, ele abençoou Jacó, e aí fala assim, no versículo 30, apenas Jacó acabava de sair da face do seu pai, veio Esaú. Na hora que Isaac sai do quarto, Esaú chega. Esaú fala assim, pai, eu trouxe a caça que você queria, para você comer. Ele falou assim, como assim? Você acabou de sair daqui, acabei de te abençoar. Aí descobriu o problemão que tinha acontecido. Que Jacó tinha enganado Isaac e pegado a bênção. Só que Esaú, ele sabia o que era a bênção da primogenitura. E ele sabia que uma vez a bênção dada, ela não era removida. Ela não era removida. Inclusive isso, cara, é algo que a gente pensa hoje assim, dons, eu tenho um dom para cantar, eu tenho um dom para tocar, e eu falar, se eu sair da igreja, Deus vai tirar o dom de mim. Deus não vai fazer isso. Sabe por que Ele não vai fazer? O dom é seu, mas a prestação de conta, aí é outra coisa. O dia de prestar conta daquilo que Deus te deu, não tem jeito de você fugir também. Porque a gente vê um monte de gente cantando no mundão aí, que começou cantando aonde? Na igreja. E essa galera foi para o mundão, faz sucesso. Por que Deus não tirou o talento? Não, isso Deus deu, é um presente. Só que vai ter o dia de prestar conta. Eu te dei isso, o que você fez com o que eu te dei? O dia da prestação de conta é outra coisa, mas Deus não vai tirar isso. É a mesma coisa de um camarada que Deus usa muito em profecia, palavra de conhecimento, porque a gente fala muito revelação e profecia, mas na verdade o dom chama palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Nós vamos estudar sobre isso ainda, sobre dons, nós vamos falar mais direitinho, mas quando a gente fala assim, fulano me deu uma profecia, não é uma profecia, é uma palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria. Não é o dom de profecia, eu tenho o dom de profecia, não. É de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. São esses dois dons que é o que nós chamamos de revelação. Mas esse camarada que Deus usava muito na revelação, esse cara sai da igreja, mesmo assim o cara tem os sonhos ainda proféticos, Deus dá para o cara, você pensa assim, meu Deus, esse cara nem está na igreja, o cara vive uma vida toda torta, como é que Deus ainda mostra alguma coisa? Esse cara, o dia que ele vem na igreja, o cara fica um tempão fora, o dia que ele vem, Deus usa ele, mas é porque Deus deu algo para ele, e Deus não está cobrando dele isso ainda. Agora, no dia da cobrança, aí vai ser diferente. O que você fez com o dom que eu te dei? Deixa eu ver como é que você usou. Então, aí, Isaac abençoou Esaú, cara. E a bênção foi dada e acabou. Não tinha mais, deixa eu tirar a bênção que eu dei para Esaú, para voltar ela para... Aliás, a bênção que eu dei para Jacó, para eu voltar ela para Esaú, porque eu dei para a pessoa errada. Não tinha como fazer isso. Tanto que a gente vê, Esaú, ele chega, ele fala assim, no versículo 32, e disse-lhe Isaac, quem é você? Falou com ele, quem é você? Ele falou, seu teu filho, seu primogênito Esaú. Aí ele vai e fala assim, quem estava aqui então? Foi seu irmão, e eles descobrem o problema.
Aí Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele falou assim: pai, como que se ele falar assim: pai, não sobrou nada para mim não? Não tem nenhuma rapinha de bênção para mim? Esaú falou, foi isso para o pai dele: pai, não sobrou nada para mim. Aí, e disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Isaac falou para ele: seu irmão tomou sua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção, e disse mais: pai, não reservaste nada para mim, alguma bênção? Ele pergunta de novo: pai, não tem nada para mim, não tem nada para mim? E ele respondeu, Isaac respondeu a Esaú: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti. E ele começa a abençoar Esaú agora, com talvez a bênção que sobrou, que seria uma bênção menor, que não é do primogênito mais. Aí ele fala assim, ó, eis que o tenho, versículo 37, posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo de mosto tenho fortalecido. Ah não, ele está falando assim, ó, ele está falando qual é a bênção que ele deu para Jacó. Ele está falando assim: cara, eu já dei essa bênção tudo para Jacó. Aí ele vai falar assim: pois agora, e para você, meu filho? Ele fala assim: Esaú, tem uma só bênção. Aí ele fala assim: tem só uma bênção para mim? Não, pai, abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua, aqui Isaac começa a abençoar ele, eis que a tua habitação será longe das gorduras. E ele tinha falado o que para Jacó? Que ele ia conquistar todas as gorduras. Ele falou assim: a sua habitação será longe das gorduras, da terra e sem orvalho dos céus, porque essa bênção ele já tinha dado para Jacó, pensando que era Esaú. E pela tua espada viverá, e ao teu irmão servirás. Nossa! Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse Esaú no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Esaú ficou pé da vida, e ele falou assim: eu vou esperar só meu pai morrer, vou esperar ele passar o luto do meu pai, e eu vou matar o meu irmão, vou matar Jacó. Aí dentro disso aqui, aí a gente vê aí a história, né? Continua aqui, ó, versículo 42, e foram denunciados a Rebeca essas palavras de Esaú, ou seja, alguém foi lá e falou para Rebeca: Rebeca, Esaú vai matar Jacó. Ele falou que vai matar, vai esperar só o pai morrer e vai matar. Aí agora Isaac e Rebeca se juntam para mandar Jacó embora. Falou: velho, você vai para outra cidade, vai lá para a minha cidade, lá em Padã Arã, ou tem algumas tradições que só falam Arã, vai para lá e foge da presença do seu irmão, porque se ele te ver, ele vai te matar. Uhum. No caso, o maior agora vai servir O menor. então mudou por conta da bênção que está errada? Isso, é isso aí. Tipo assim, Deus já tinha uma promessa com Jacó. Ele tinha falado com Rebeca, com a mãe dele, só que só tinha falado com Rebeca. Rebeca, dentro do seu ventre tem 2 nações, que era Jacó e Esaú. Não são 2 filhos, são 2 nações que estão aí. E eles já brigavam dentro do ventre, Jacó e Esaú. Só que Esaú nasce primeiro. Só que a promessa de Deus para Rebeca falou assim: ó, o maior, ou seja, o primogênito, vai servir o menor. Ou seja, já havia uma promessa de Deus de que Esaú, ele ia servir Jacó. Embora Esaú era o primogênito, era o que Jacó quem deveria servir Esaú. Só que Deus falou assim: ó, o maior vai servir o menor. Aí agora, quando Isaac,
ele dá a bênção em cima de Jacó, pensando que era Esaú, ele falou assim, os seus irmãos vão te servir. Só cumpriu a promessa que Deus já tinha falado, ó, o maior vai servir o menor. Porque ele já deu a bênção para Jacó, falando assim, ó, os seus irmãos vão te servir. Aí na hora que agora chega Esaú, que era o cara que tinha que ter ganhado a bênção, aí a bênção fala assim, ó, você vai servir seus irmãos. Tipo isso. Isaac não falou isso por causa da promessa, mas só que quando ele falou, cumpriu a promessa que Deus tinha falado, entendeu? Não mudou nada, mesma coisa. Não sabia, porque a promessa foi para Rebeca. Na verdade, a gente não sabe, eu acredito até que ele sabia, né? Mas talvez ele não deu uma atenção para isso igual a Rebeca, porque Deus falou, foi com ela. Falou assim, ó, dentro do seu ventre tem duas nações, mas o maior vai servir o menor. Falou para ela. Então, talvez, e ela, por ser mais próxima de Jacó, talvez desde sempre ela estava. Não, vai chegar um dia que Jacó que vai herdar tudo. É Jacó que vai herdar. Não prega, não. É só mete. Isso assim, se você olhar o lado de Rebeca, ela quis dar meio que uma ajudinha para Deus, né? Mas ela, imagina... Hã? Tipo Sara. Então, ela foi na verdade assim, pensando assim, nossa, não vai acontecer o que Deus falou, ué? Porque ele vai abençoar Esaú agora, como é que vai fazer, né? Aí ela pensou, vou dar o jeito aqui. Então, isso. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Aqui agora, Isaac fala com Jacó, Jacó, o seu irmão vai te matar, então você vai vazar, vai lá para a casa do meu irmão. Você lembra de onde Abraão tinha saído? Abraão saiu daquela terra, depois Abraão falou com o servo dele, vai lá e busca uma mulher para o meu filho Isaac. Aí foi lá na terra de Padã Arã, buscou uma filha para ele. Aí agora, ele fala assim, agora volta para lá, vai lá para aquela terra de onde a gente saiu. Volta para lá, esconde lá, porque Esaú vai te matar. Então sempre ele estava voltando de onde ele saiu, né? Para voltar para a descendência, para a família. Então eles voltaram, aí falou com ele assim, ó, mora lá com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. E disse, versículo 46, e diz Rebeca a Isaac, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Quem que é as filhas de Et? É aquelas duas mulheres que Esaú já tinha pegado para casar. Você lembra que ele casou com duas mulheres, filha de Et? Nós lemos aqui no versículo anterior. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas dessa terra, para quem será a vida? Ele falou assim, eu estou enfadada já dessas mulheres de Esaú. E agora, se Jacó, onde que ele vai arrumar uma mulher para ele? Aí foi aí que eles mandou, não, volta lá para a terra do meu irmão e faz sua vida lá por enquanto, até seu irmão esquecer do seu e não te matar. Entendeu? Isso aí. Na verdade, é o seguinte, é igual eu te falo, a mentira que ele falou, se não acontece essa mentira, Deus ia fazer outro meio, porque a promessa já era que ele recebia a bênção da primogenitura. Aconteceu que o que a mãe dele fez, Rebeca fez, foi que ela deu uma ajudinha, ela quis dar uma ajudinha para Deus, resolveu o negócio ali, mas se ela não tivesse feito isso, Deus tinha feito de outra forma, mas a bênção já era para Jacó, porque era promessa de Deus, entendeu? Então Deus já tinha prometido. Isso aí entra em questão do livre-arbítrio, tipo assim, se tem uma promessa de Deus em alguma coisa na sua vida, só que o seu livre-arbítrio decide você se rebeldar toda aí, só que Deus já tinha dito algo na sua vida, você tem uma palavra, só que você, tipo assim, tomou suas vontades e não está seguindo mais o que Deus preparou para você. Ainda assim aconteceria? Existem na Bíblia dois momentos. Jonas, por exemplo, Deus manda ele pregar. Manda ele para Nínive para ele pregar. E ele fala, eu não vou. Ele pega um navio sentido contrário de Nínive. Porque ele falava o seguinte, se eu chegar lá em Nínive, eu conheço o Senhor, Deus. Ele estava falando para Deus, sim, Senhor, eu conheço o Senhor. Eu vou lá, aquele povo é tudo pagão, tudo pecador,
e eles merecem morrer. Eu vou lá, vou pregar para todo mundo, e o senhor, como o senhor é bom demais, o senhor vai perdoar todo mundo, e eu vou lá fazer papel de bobo, porque eu vou pregar o terror lá, e eles vão se arrepender, o senhor vai perdoar todo mundo. Aí ele falou assim, eu não vou lá. Falou para Deus, não vou. Entrou dentro de um barco, Nínive era para cá, ele foi para lá. Só que aí, no meio do caminho, a tempestade pegou o barco, e ia quase afundando o barco, aquele trem todo, e o pessoal começou a jogar as malas para fora, para falar assim, esse barco vai afundar, até que Jonas falou assim, cara, é eu mesmo. Aí fala com os caras assim aqui, o problema não é o peso do navio, o problema é eu. Me joga, porque ele falou assim, ó, eu tinha que ir lá para Nínive, mas eu teimei com o Senhor, e eu estou para cá, me joga no mar que vai acabar. Jogaram ele lá, acabou a tempestade, acabou a tempestade. Ou seja, Jonas é meio que Deus impôs para ele, você vai lá pregar e acabou. Você querendo ou não, você vai. Então Jonas é um cara que não teve escolha, ele teve que fazer o que Deus mandou, porque senão ele ia morrer naquele barco, ou eles iam matar ele. Então aí ele foi, como ele foi para um lado diferente, aí veio o quê? O peixe, boca nele, e traz ele cá para o lugar onde ele tinha que ter ido. Deixou ele lá, falou assim, ó, era aqui que você tinha que ficar. Como não tem barco, eu te pusei o peixe. Aí pegou ele e voltou ele para o lugar onde ele tinha que estar. Aí, só que tem o caso, isso aí, Jonas é um cara que não teve livre-arbítrio nesse sentido. E de fato aconteceu o que ele falou, chegou lá, meteu o terror, pregou todo mundo, batendo todo mundo, o pessoal arrependeu, colocou até os animais para jejuar. Até os animais jejuou. Aí Deus foi e veio com misericórdia e tipo assim, não usou de juízo com a galera. Aí Jonas, falou, tipo assim, era isso aí, que eu sabia que você ia fazer isso, tipo isso. Então, termina com ele bravo, ele está bravo, e não tem relato depois. Ele estava bravo ainda, entendeu? Então, assim, Jonas é um cara que não teve livre-arbítrio nesse sentido, nesse episódio. Mas só que a questão do livre-arbítrio, se Jacó decidisse assim, não, mãe, eu não quero esse negócio, ele não ia, Deus ia arrumar outro meio de acontecer isso. Só que já tinha uma promessa sobre a vida de Jacó. Então, o que aconteceu foi para que aquela promessa se cumprisse. Sabe, a palavra de Deus se cumpriu. Agora, se Jacó decide assim, não, eu não quero. Deus ia arrumar, Jacó ia morrer na história, ia aparecer um outro cara, e Esaú ia servir esse outro cara. Porque Deus já tinha uma promessa. O mais novo, o mais velho vai servir o mais novo. Então, assim, se não for Jacó, essa mulher ia engravidar de novo, e Esaú ia servir o mais novo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente fala de Judas. Judas ele tinha que ser o traidor? Ele não tinha que ser o traidor, mas alguém tinha que trair. Alguém tinha que trair para que as coisas acontecessem. O que não precisava era dele ter morrido. Isso aí, ele não precisava ter morrido. Eu ia falar, quando você estava falando sobre Jonas, eu pensei em Judas. Por quê? Porque certamente tinha algo na vida de Judas também. Com certeza. Não era para ter acabado dessa forma. É. Só que aí entra essa questão de eu suicidei lá, vou me matar por conta disso, é o livre-arbítrio dele. Aham. E as promessas de Deus não se cumpriram. No caso, Isso. cortou isso, mas eu não creio que isso estava É. cumprido para que ele não morra. Não tinha. Alguém teria que trair Jesus, vender Jesus, de alguma forma acontecer. O que não precisava acontecer, ele morrer. Porque ele podia ter traído igual Pedro traiu, mas ele não morreu, voltava, se arrependia e estava de boa, entendeu? Ia ser igual nós, um que traz Jesus toda semana e toda semana volta para os pés dele. Ia ser igual nós, todo dia. Eu falei semana para não ficar muito feio, né? Mas, aí, então assim, então entra o livre-arbítrio nesse. Aí Jonas, vai falar assim, Jonas nunca teve livre-arbítrio? Com certeza teve, mas nesse episódio ele não teve. Deus falou assim, ó, você é obrigado a fazer o que eu quero. E acabou, entendeu? Ele não teve escolha, não. Então, aí agora, Isaac manda Jacó para Padã-Arã, que eu falei, né? Então, Isaac chamou Jacó, olha agora, Isaac tinha abençoado Jacó enganado, né? Nós vemos. Só que agora começa no capítulo 28, ele dando uma bênção de verdade. Ele não fala aquela bênção da primogenitura, mas fala assim, ó, Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse, não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Vocês lembram das filhas de Canaã? Os filhos de Noé, quem que era? Sem
Cã e Jafé. E vocês lembram o que aconteceu com Cã e Jafé? Eles viram, aliás, Cã viu a nudez de Noé. Aí falou assim, ó, maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã, filho de Cã. Então, aí Isaac está falando isso aqui, ó, não tome filhos, não tome mulher entre as filhas de Canaã. Canaã já tinha morrido há muito tempo, as filhas de Canaã tinham morrido também. Aí está falando assim, ó, não tome mulher da descendência de Canaã, não tome. Aí ele falou assim, levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe. Ou seja, vai lá na nossa família, arruma uma mulher lá para você, tá? Ele fala assim, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça, olha agora, ele está dando a bênção dele agora de outro modo para Jacó. Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua as terras de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, ou seja, o homem recebeu a bênção mesmo. Então não foi uma bênção só, aquela bênção enganada, porque na hora que Abraão, ele entende o que acontece, e ele entende a promessa de Deus se cumprindo na vida de Jacó, o que resta para ele é o seguinte, vou abençoar o meu filho, e vai embora, porque senão seu irmão vai te matar. Então ele vai embora, e assim enviou Isaac a Jacó, que foi para Padã Arã, na casa de Labão, filho de Betuel, e irmão de Rebeca, a mãe dele. E olha aí agora, olha, no versículo 6, Isaú, ele ficou tão irado, olha agora, ó. Vendo, pois, Isaú que Isaac abençoara Jacó, não é aquela bênção que Jacó fingiu ser Esaú, não é aquela bênção, ele viu Jacó abençoando agora, quando ele fala assim, ó, a partir do versículo 3, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, tal. Esaú viu isso, olha o que ele fez agora. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoou Jacó e foi para Padã Arã, falando, não tome as mulheres de Canaã, e Jacó obedecer ao seu pai e à sua mãe, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, teu pai, olha o que ele fez, foi Esaú a Ismael, e tomou para si, por mulher, além das suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Ou seja, ele foi lá onde o pai dele falou para Jacó, não vai lá nas filhas de Canaã e toma uma mulher, não quero, vai lá na casa, na nossa família. Esaú viu que ele estava abençoando e falou assim, eu vou fazer o que meu pai não quer, eu vou fazer, eu vou pegar uma mulher de onde ele não quer. Ele já tinha duas mulheres, que era a pedra no sapato dos pais. Ele foi lá e pegou mais uma, para fazer mais raiva, deu um demoniado. Então, aí a gente agora vê que Jacó ele parte dali, e ele chegou lá, foi passar a noite, ele encontrou uma cama, né, uma pedra ali, ele parou numa pedra, ele dormiu na pedra ele teve aquela visão de uma escada, né, que ela subia, ele via anjos subindo e descendo nessa escada, e versículo 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu marquei isso aqui porque aqui vai falar da palavra dízimo novamente. Tá? Aqui é a segunda vez que vai falar de dízimo. E aqui não existia o quê? Lei. Não existia uma lei para falar assim, ó, dizime ao Senhor. Porque quem é o camarada que fala contra o dízimo hoje? É porque eles falam assim, não, a gente não vive o tempo da lei mais. Não, meu filho, mas o dízimo, ele é antes da lei. Não existia lei. Eles falam assim, a gente não vive a lei de Moisés. Não, mas o dízimo é antes da lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão, olha você vê, Abraão. E agora, Isaac. Outra questão de dízimo também. E não existia lei. A lei veio com quem? Moisés. Então, bem antes da lei, tinha dízimo. Aí agora, capítulo 29, Jacó chega ao poço de Arã. Deixa eu olhar as horas aqui. Hoje o tempo está bom para nós, hein, menino? Aí Jacó agora, ele chega ao poço de Arã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se a Terá, aliás, a terra,
a terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis ali um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele. E aí ali tinha uma pedra sobre o poço, tinha uma pedra sobre o poço, tampava a boca do poço, e ajuntaram ali todos os rebanhos, e eles removiam a pedra sobre a boca do poço e davam de beber para as ovelhas, né? E eles falavam o seguinte assim, ó, eles tinham uma pedra sobre o poço, tampando o poço, e eles esperavam chegar todo mundo que ia tomar daquele poço, que ia pegar água naquele poço, eles esperavam todo mundo chegar para eles abrir o poço e todo mundo pegar. Então, e disse Jacó, meus irmãos, de onde vocês são? Porque ele estava lá sentadinho, esperando chegar o povo para eles tirar a pedra, né? Então, na hora que ele estava lá paradinho lá esperando, a galera começou a trocar uma ideia, né? Porque tinha gente de fora e tal. Aí ele foi perguntar pro pessoal, e aí, vocês são de onde? De onde vocês são? Aí, perdi onde eu estava. Versículo 5, ali, versículo 4 ainda. E disseram, somos de Arã. E ele lhe disse, conheceis a Labão, filho de Naô? E disseram, conhecemos. E ele lhe disse, está ele bem? E eles disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Aí ele já tinha pensado assim, ó, o pai dele já tinha falado assim, ó, vai lá e casa com uma das filhas de Labão, que é irmão de sua mãe. Aí ele chegou lá, vocês conhecem Labão? Aí eles conhecem, e aquela ali que está vindo com as ovelhas é a filha dele. Aí ele já bateu o olho, o rapaz ali, aí sim, Deus já proveu já, né? E aqui, ó, versículo 9, e estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era o quê? Pastora, gente. Aí o pessoal fala assim que não existe pastora, tá vendo? Aí fala assim, mas Raquel era mas ela era pastor de ovelha. Eu falei, Davi era pastor da igreja? Ele era pastor do quê? De ovelha. Não tinha igreja não, ué. Esses caras tudo aqui era pastor de ovelha mesmo, ué. E o sentido de um pastor de uma igreja é pastor de quê? É fazendo menção ao cara que cuidava de ovelha, é o pastor de ovelha. Ah não, mas Raquel ela era só de ovelha. Davi não, né? Davi era da igreja. Então tá bom, então. Aí você deixa para lá, deixa eles falando sozinho. Na verdade, você tem que perguntar assim pro cara, assim, um dia o cara, assim, na internet é complicado se discutir, entendeu? Porque você precisa falar frente a frente, assim, na internet não dá para discutir, não. Mas aí o cara um dia, rapaz, ele estava, sei lá, acho que eu participei de um programa de debate lá, mas eu não estava debatendo, eu só falei algo, e no dia tinha uma pastora no programa. Aí o cara, no comentário, né, do meu vídeo, ele tipo falou mal da pastora, aí falou assim, só dela ser pastora, já perdeu todo o crédito, que nem existe pastora. Ele falou assim, né? Aí, tipo, ele falou, tipo, a meu favor, né, sendo que eu nem estava falando contra a mulher no vídeo, estava falando de trem de coach, né? Aí eu falei com ele assim, ó, o dia que você fizer o que ela faz, que você pregar, que você dar estudo, cuidar de uma família, você restaurar um casamento, eu nem sei se a pastora lá faz isso, não conheço ela, mas eu estou falando assim, ela cuida de famílias, cuida de uma igreja, ela ensina, ela prega, ela ora pelo pessoal da igreja. Se você fizer metade disso, nós podemos começar a conversar, mas agora se você não faz isso, não enche o saco de quem faz, ele é pastora, entendeu? Pastor, gente, não é um cargo assim, o Luciano foi consagrado, separado a pastor. Sabe o que aconteceu com o Luciano? Só foi um reconhecimento de um trabalho que ele já fazia. Então, quando a pessoa ela é consagrada a pastor, aí eu sou pastor agora, não, ela só foi reconhecido o trabalho que ele já fazia. O dia o Bruno vai ser consagrado a pastor, mas antes dele ser consagrado, muitas pessoas já vão ver ele como pastor. Fala assim, cara, ele é um pastor, cara, ele cuida da gente, ele já cuida dessa galera, já faz isso. Então, no dia que falar assim, ó, vamos consagrar você a pastor, separar, é um reconhecimento de um trabalho que já é feito. Então, nós não nos tornamos pastor para começar a pastorear, não. Nós só recebemos a bênção assim, ó, agora você está com a cobertura de um pastor, mas nós já reconhecemos o trabalho que você já faz. Tanto que lá na igreja de Patinga, lá tem muitas convenções, igrejas muito antigas, Assembleia de Deus, Batistas, são igrejas centenárias, muito grandes e antigas, de igrejas históricas. O camarada ser consagrado a presbítero,
que vem antes do pastor, cara, você não pode ter nenhum nome sujo no Serasa e SPC, filho. Eles pedem o nome, o meu pai, dia que ele foi consagrado a presbítero, ele teve que levar um relatório do Serasa, impresso, que ele não está com o nome sujo na praça. E ele tem que ter ainda, Ítalo, um bom testemunho na vizinhança, filho. Eles podem bater no seu vizinho e falar assim, como é que é o Ítalo de vizinho aí? Ele dá testemunho? Se você não der testemunho, eles cancelam a sua consagração, filho. Não pode estar solteiro também, não. Tem alguns casos que consagra solteiro, mas é muito difícil, muito difícil. Só que o cara quase provar, quer falar assim, não vou casar, eu quero ficar igual o Paulo. Tipo isso, aí eles consagram o cara, mas fora isso, tem que ser casado também. Então, teve gente que não foi consagrado junto com meu pai, porque estava com o nome sujo na praça, filho. SPC e Serasa. Ele falou assim, você tem que ser um camarada que não deve nada, você não pode dever nada para o Estado, e você também tem que andar de acordo com as leis. Aí você fala, não está errado, velho, não está. Hã? Ué. E assim, porque tem coisa que a gente não consegue saber. Por exemplo, eu posso estar aqui, vocês estão me vendo aqui, e vocês não sabem, eu nunca paguei imposto na América, eu só nego imposto, eu recebo em dinheiro. Se alguém faz isso aqui, me perdoa, tá? Se está cabendo para alguém. Mas aí falar assim, ó, e você, cara, você está separado sem estar divorciado, já casou com outra mulher, o cara está todo errado, você não sabe, entendeu? Então lá, eles vão na vizinhança do cara, procuram saber como é que é o cara, vão no trabalho do cara, perguntam o testemunho dele no trabalho e traz a fichinha aí, o relatório do Serasa, filho. Deixa eu ver se você deve alguma coisa na praça. Foi. E quem ia ser consagrado era eu, filho, não era a Lília. E ele estava observando a Lília, tinha 1 ano. Olha pra você ver. Aí, ó, pra você ver, eu estava para formar na teologia, aí o pastor falou assim, tia, esse negócio vai começar na reunião de pastor comigo, lá na sede. Aí a gente começou, tinha a reunião todo sábado, aí eu ia com o pastor, e só tinha os pastores lá. Os pastores da igreja, tudo estava lá. Batista. Eu nasci na Assembleia de Deus, fiquei até 26 anos de idade na Assembleia. Quando estava com 26, fui para Shalom, Batista Shalom. Hã? Tem prova, filho. Prova e tudo. O trem é pesado. E se você quiser fazer parte da convenção, aí você tem que fazer prova mesmo, de escatologia, prova de matéria de teológica, assim, ó. Então, assim, ó, vai ter uma prova geral, conhecimento geral. Teologia sistemática, que vem tudo, escatologia, bibliologia, eclesiologia, angelologia, tudo que termina com ia, escatologia, tudo é teologia sistemática. Prova teológica, filho, para você fazer parte da convenção dos pastores. Então arrebentando mesmo. Aí agora, a mulher aqui, a pastora Raquel, aí no versículo 10, e aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra, meu Deus, o homem, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Você vê que o homem até tirou a pedra lá, ficou lá tudo esperando a pedra chegar. Na hora que ele viu Rebeca, ele foi lá, ele mesmo mexeu na pedra, embolou aquele trem tudo lá, e falou assim, não, eu mesmo vou dar de beber para esse povo aqui, para esses rebanhos aqui. Então, aí versículo 14, então Labão disse, verdadeiramente tu és meu osso e minha carne, e ficou com eles 1 mês inteiro. Aliás, no versículo 13, ó, aconteceu que ouvindo Labão as novas de Jacó, ou seja, as notícias, né, acerca de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro e abraçou, beijou, levou para sua casa e contou ele a Labão todas essas coisas. Tipo assim, Labão falou assim, você é meu sobrinho, foi lá, abraçou Jacó, levou Jacó para casa, aí Jacó contou o caso todo, o que tinha acontecido, contou o trem ruim que deu lá, né, que ele passou a perna, não sei se ele contou tudo certinho, né, mas, aí Labão levou ele para casa e tal. Aí no versículo 15, isso aqui é bacana, depois disse Labão a Jacó, só porque você tipo assim, eu vou na minha tradução, né? Só porque você
você é meu sobrinho? Você é meu irmão, ele fala, né? Porque é da mesma parentela. Você vai trabalhar de graça para mim? Qual que é o valor do seu salário? Fala para mim. Falou com Jacó assim, quanto você quer ganhar? Aí Jacó você já sabe, né? É o bobo, né? Aí, aí ele falou o seguinte assim, ó, Labão tinha 2 filhas. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Alguém aí, o versículo 17, quando fala assim, ó, Leia tinha os olhos, o que está falando? Hã? Como? Meigos. Meigo? Hã? Enfermo aí, ó. O que fala no seu aí? Olhos baços pode ser uma referência tanto à falta de visão como à aparência física não atraente. Não, é só isso aí mesmo, só até aí mesmo. Ela tinha possivelmente um problema nas vistas. E aí, ou sem beleza, né? Igual a tradução da Tainã fala isso. Então, ó, ela tinha, deixa eu voltar aqui, ó, olhos tenros. Deixa eu ver o que é tenros aqui no meu aqui. Versículo 17, né? Quer ver, ó? 29, 17. 29, 17, quer ver, ó? Olhos baços, que está escrito no meu. Fraco de coração, tímido, delicado. Não, meu tá meio fraco essa tradução aqui. Tá meio boa. Tá meio paia. Mas beleza. Ela possivelmente ela poderia ter alguma enfermidade na vista. E essa enfermidade não fazia com que ela fosse atraente, né? Talvez à primeira vista ela não era uma pessoa atraente, porque fala o seguinte, cara, ó, fala assim, dos olhos dela, fala assim, ó, Leia, porém, tem algumas traduções que fala Lia, tá? Então tem Lia ou Leia. Eu vou falar Lia ou Leia, mas vocês sabem que é a mesma coisa. Se eu falo Lia ou de volta, dos pregadores mais bruto é Lia que fala. Tá vendo? Os pregadores brutos, a Bíblia deles fala Lia. Aqui realmente diz que ela tinha uma visão fraca mesmo. Diz que a própria visão fraca de Lia reforça a ironia. Que está falando de que Jacó foi, por causa da ceguez dele, fez a mesma coisa. Então, aí olha o que fala assim, ó. Leia tinha olhos tenros, ou com um problema aí, né? E Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Tá bem, irmão? Você deu uma... Já ia estender a mão daqui já. Então Labão falou o seguinte, e Jacó amava a Raquel. Olha, você vê, Jacó já estava amando a mulher, rapaz. Ele já tinha ficado um tempo lá. Ele já fala assim que ele chegou em Labão, ficou o mês todo lá. Aí, fala assim que ele ficou o mês todo, né? Quer ver, ó? Eu não gosto de só falar, não, gosto de mostrar. Versículo 14, fala que, e ficou com ele um mês inteiro. Ou seja, nesse mês inteiro, ele acordava de manhã, tomava um café com Raquel, entendeu? Os dois trocavam ideia, contavam as coisas de primo, saía para... Ele ajudava ela a cuidar das ovelhas, entendeu? Voltava junto, saía correndo atrás da ovelha que perdeu no mato lá e saía correndo atrás. Aí no dia que Labão falou assim, você quer ganhar quanto? Ele falou assim, eu quero casar com Raquel. Porque eu amo Raquel. Então ele já amava a Raquel. E o amor acontece muito rápido. Os caras que estão casados aqui, talvez eu nem lembro mais, mas eu comecei a amar a Lília num retiro. De um dia para o outro, assim, eu já amava ela, que eu queria casar com ela. De um dia para o outro. E eu conheci a Lília desde criança. A gente estudou junto na escola, a gente era da mesma igreja, crescemos junto. A Lília era tiradona, assim, né? A gente dava muita ideia para nós, não, filho. A Lília chegou a ser um palmo maior que eu. A Lília era maior que um palmo, filho. A Lília era grandaça. E eu olhava assim, até para cima, assim. Essa menina é grandona, essa menina. E de salto ainda, ficava maior ainda. E foi num retiro, assim, de um final de semana, assim. Eu falei assim, rapaz, saí de lá falando, vou ter que casar com essa mulher. Já era da mesma igreja. Estudamos junto na escola, na mesma sala. Conheci a Lília, o pai dela me conhecia, todo mundo, nós era de casa, assim, entendeu? Mas foi no retiro que eu falei, eu vou ter que casar com essa mulher, não tem jeito não. Então Jacó aqui com um mês,
suficiente para ele amar essa mulher, gente. Suficiente. Eu amei com 2 dias. Tá vendo? Estou casado agora. Outro dia o Will estava lá em casa. Não, fulano, são minha amiga. A gente fica enchendo o saco do Will, né? Meu menino em casa. Ah, minha amiga. Aí a Ali falou assim, aí, meu melhor amigo está aqui dentro de casa. Eu falei, pois é, meu filho, está com 3 meninos. Meu melhor amigo está aqui dentro de casa e com 3 meninos. Ai, os meninos lá em casa morrem de rir. Eu dar um beijo na Lília e perder esse fecha até o olho. Ih, pai, faz isso não, faz isso não. Ih, rapaz, você não sabe o que eu faço à noite, rapaz, não que você está dormindo. Aí, ô pai, que é isso, pai, não fala isso não. Falei, meu filho, vai deitar. Vai deitar. Fica doido com nós lá. Aí, Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos eu te servirei por Raquel. Ou seja, ele tinha trabalhado 1 mês só, cara. E Labão falou com ele assim, cara, você não vai trabalhar de graça. O que você quer receber? Ele, não, eu quero trabalhar 7 anos, mas você me dá a Raquel para eu casar. Aí ele foi e fechou o acordo. Fechou então, combinado então. Você vai casar com Raquel, trabalha para mim 7 anos. Aí Jacó começou ali, trabalhou 7 anos. Nós já vamos dar uma adiantada boa aqui. Nós vamos desmistificar esse trem agora. Aí, ó, que você acha que ele esperou? Ele esperou 14. Você acha que ele esperou 14? Quem mais? Uhum. O pregador sempre demora mais tempo. Não, fica. Uhum. Então você acha que ele demorou 7 anos, casou com Lia, enganado. E depois ele ficou mais 7 para pegar a Raquel? Não? O que você acha, amor? Ele sabia que ele casou com ela e desprezava ela ainda. Ó, nós vamos ver agora então, hein? Vamos na Bíblia. Então, ó, Jacó, ele fez um acordo, ó, eu vou casar com Raquel. Eu amo Raquel. Vou trabalhar 7 anos por Raquel. Só que Raquel não era a primogênita. Raquel era a segundogênica. Nem existe, estou brincando, tá, gente? Ela não era a primogênita. A primogênita era Lia, ou Leia. E aí, então, Labão fala o seguinte, beleza, você trabalha aí 7 anos e eu vou te dar Raquel. Aí no versículo 21, e disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Esse entre a ela é ter relação sexual com ela, consumar o casamento, é isso. Quando eu entre a ela é isso, é que eu tenha ela como mulher, eu tenha relação com ela. E então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a, e entrou a ela. Olha para você ver. O casamento, gente, eram 7 dias de festa. 7 dias de festa. Imagina, eu quero acreditar isso, que Jacó, ele já tinha entrado no vinho, porque lembrando na história de Jesus, quando ele faz o vinho, ele transforma a água em vinho, o que o mestre Sala, o cara que provava o vinho, falou com Jesus? Normalmente o melhor vinho é servido primeiro, depois vem o pior vinho, porque todo mundo está bêbado já, nos primeiros vinhos. Ou seja, os primeiros vinhos, primeiro dia, talvez as primeiras horas, era só os top, depois era só suco de uva, entendeu? Tipo isso, só brincadeira. Mas aí, imagina 7 dias de festa, e Jacó, eu acredito que ele tomou todas, e ele ficou bêbado. Para mim, a Bíblia não fala disso. Porque só para isso, para ele ter enganado. Aí chega a noite, Labão, ao invés de levar Raquel para ele, levou Lia. E ele teve relação sexual com Lia, pensando que era Raquel. Tanto é que ele, olha, foi o seguinte, ó. E aconteceu que pela manhã, versículo 25, pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão, por que me fizesse isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Ou seja, eu acho que ele esperou. E outra, gente, nós não estamos falando disso aqui, ó, o ambiente todo, clarência aqui, musiquinha da Alexia,
E não, era deserto, não tinha luz não, bacana. O máximo era uma velhinha ali e o cara bêbado, uma festança lá fora, uma velhinha ali, não tinha só a luz da estrela, só dentro da tenda. E o cara foi lá e pegou Lia, rapaz. Aí de manhã ele acorda, fala assim, por que você me enganou, cara? Eu trabalhei por Raquel, por que você me deu Lia? Aí vem a resposta de Labão, disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor, ele falou assim, eu não posso te entregar a menor antes da primogênita, eu não posso casar a menor primeiro. Quando Labão fez o acordo com ele, eu penso que Labão falou assim, eu prometi Raquel para ele, eu tenho 7 anos para casar a Lia, né? Porque tem 7 anos para ele poder casar com essa mulher, ele tinha que trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Depois que ele casou, que ele trabalhou 7 anos, ó, versículo 21, e diz Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos. Ou seja, meus 7 anos de trabalho que eu combinei com você, já fiz. Me dá a Raquel agora. Aí ele falou assim, não posso dar Raquel antes que Lia case, porque não é costume do nosso povo. Aí Labão falou assim, agora vem a pergunta, né? Cumpre a semana desta, então te darei também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. Ou seja, naquela uma semana de casamento, ele teve que consumar o casamento com Lia. Falou assim, na hora que acabar, quando cumprir a semana, cumpre essa semana de festa aí, a semana de núpcia, na hora que acabar, te dou Raquel. E você trabalha mais 7 anos para mim. Ou seja, ele teve que trabalhar 14 anos para ter Raquel. Ele teve as duas com 7 anos, mas ele só foi dono mesmo, né? Depois de 14. Mas a Raquel já se tornou mulher dele junto com Lia. Lia na semana, Raquel na outra. Casou na segunda-feira com Lia, na outra segunda-feira com Raquel. Entendeu? Já pegou as duas irmãs já e ficou com as duas mulheres. Lia e Rebeca. Ó, Rebeca. Rebeca era a mãe dele. E a Bíblia diz que Lia tinha filhos e filhos para tentar fazer com que ele amasse ela, né? Para que ele ficasse com ela. Verdade. E a gente precisa de hoje, né? Na verdade, nós vamos ver assim que Deus abriu a madre de Lia, porque ela era rejeitada por Jacó. Olha, você vai ver, ó. Jacó casa com Raquel agora, né? Ele casou com Raquel, beleza. E entrou também a Raquel, e a tomou também mais do que a Leia. Ele amou a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, vamos ver o que é isso, aborrecida, 29, 31. A de vocês fala o quê? 31. Desprezada? Ah, é. Isso, é porque coloquei a palavra, eu cliquei na outra palavra. Então, ó, o meu fala assim, o meu não, o original está falando assim, vendo que Lia era odiada, velho, olha você ver. Odiada, ser odioso, abominada, ela era desprezada. Vendo o Senhor que ela era desprezada, o Senhor a fez ser fecunda. Ao passo que Raquel era estéril. E fala assim, olha para você ver. Vocês lembram que Sara era o quê? Estéril. Aí depois de Sara vem quem? Estéril também. Agora vem Raquel e estéril também. E a gente nem sabe se Lia era estéril também. Perigoso até que seja. Porque o Senhor fala o seguinte, ó, o Senhor, por ela era desprezada, fez ela ser fecunda. A gente não sabe, talvez se abriu a madre dela naquele momento, não sabe. Ou se fez ela assim, engravidar com muita facilidade. Pode ser isso. Isso, talvez, isso mesmo. E nós vamos ver que isso é verdade, porque ela paga, ela aluga Isaac. Ela paga para Raquel. Fala assim, me dá você vai ver aqui, ó. Então, o Senhor fez ela ser, você vê como é que Deus faz, né, velho? É aquele negócio que eu falei, é para provar que é Deus mesmo quem faz, que é Ele quem decide. As 3 matriarcas, a gente pode colocar aqui que Lia também era matriarca.
embora o amor de Jacó era de real por Raquel, mas Lia se torna também mãe das 12 nações. Então, filho de Jacó são 12 filhos, mas tem aqui filho de Lia no meio, e tem filho das servas de Lia, filhos das servas de Raquel. Nós vamos ver isso tudo aqui, ó. Então, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Como é que era o nome da filha? Vocês lembram? Como? Nossa, rapaz! Uma é bruta, Dinás. É isso aí, ó. É. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o nome de Ruben. Grava o nome desse camarada, ele é o primogênito de Leia. Ruben. Ó o rapaz aí, ó, Ruben. Dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela falou assim, ó, o Senhor me atendeu, e agora o meu marido vai dar mais atenção para mim, porque eu dei filho para ele, né? E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era aborrecida, e me deu esse, e chamou de Simeão. E concebeu outra vez, a mulher estava parindo todo ano, meu filho. E agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o nome de Levi. E concebeu outra vez, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Pode você ver, não é de Raquel não, Judá, veio de quem? De Lia. Grava esse nome aí, ó. Ruben é o primogênito, e Leia teve um filho chamado Judá. E esse filho Judá, ele é o que Jesus é o leão da tribo de Judá. Hã? É mesmo. Agora os filhos de Jacó é tudo as 12 tribos. Todos esses filhos que daqui para frente aqui falando, são as 12 tribos. É os filhos de Jacó. Só que vão ter filhos de Lia, filhos de Rebeca. Rebeca vai ficar enciumada porque Lia está tendo muito filho. Ela fala assim, tenha um filho com a minha serva. Fala com Jacó. Aí Jacó tem filho, e das 12 tribos vem filho da serva de Rebeca no meio. Aí depois Lia, que já não tinha filho mais, porque ela teve 4, e cessou de ter filho, ela dá a serva dela também. Então Jacó teve filho com 4 mulheres, e dessas 4 veio as 12 tribos, 4 mulheres. Isso que é. Ó, olha agora, capítulo 30. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Falou com Jacó, me dá filho, senão eu morro. Isaac, gente, lembrando que nós falamos disso, Isaac orou quantos anos para a mulher dele ter filho, vocês lembram? Ou nós não falamos disso? 20 anos, ele orou para Deus abrir a madre dela, 20 anos, aí ela teve. Agora a diferença, quando foi Jacó já tinha 2 mulheres, né? Já tinha 4 meninos com uma, por mais que ele amava, e acendeu a ira de Jacó contra ela, quando ela falou assim, me dá filho, senão eu morro. Jacó ficou irado com ela. Olha o que Jacó falou assim, estou eu no lugar de Deus, que te impediu de dar fruto no seu ventre? Tipo assim, eu sou Deus, eu que serrei sua madre? Deus falou com ela, deu uma tirada, Deus não, Jacó falou com ela, né? Deu uma serpada nela, e ela disse, eis aqui a minha serva Bila, entra ela, tenha relação sexual com ela, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos eu por ela. Então, tenha filho com a minha serva Bila. Mesma coisa. Aí a mulher que é estéril dá uma filha, a serva, tenha filho com ela, porque aí o filho dela vai ser meu filho, entendeu? Aí agora, Jacó vai lá e concebeu, e Jacó não errava não, filho. Eles tinham uma mãe aí que ia do dia que a mulher estava fértil, e não falhava não, tá? Era só a mulher entrar no período fértil, já estava grávida. Assim deu-lhe Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então diz Raquel,
Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Outra tribo, Dan agora. Nós já falamos de Ruben, já falamos de Simeão, Levi, Judá e agora Dan. 5 tribos até agora, hein? Falta só mais 7. E beleza. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez. Aí a mulher agora embalou agora também, a serva dela, teve outra filha. E ela deu a luz a um segundo filho e disse: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou seu nome Naftali, ou Naftali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, olha você vê, Leia já tinha 4 meninos, ela tinha parado de gerar filhos, aí ela foi, pegou a serva dela, chamada Zilpa, e deu para Jacó. Aí Jacó foi lá, entrou a Zilpa também, e deu Zilpa, a serva de Leia. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome de Gade, outra tribo. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou seu nome de Aser. E foi Ruben no dia da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo. Olha para você ver, essa parte aqui tá engraçado, ó. Ruben era o quê? Ruben era o cara, era o primogênito de Lia. Primogênito de Lia. Ele foi no campo e achou uma fruta que chama mandrágora. Essa fruta, não sei se eu posso falar, acho que é fruta, mas a raiz dela é tipo mandioca, só que a raiz é no formato de um corpo humano, assim, ó, como se fosse 2 pernas, o corpo, 2 braços, assim, ó, e acreditava-se que essa fruta era uma fruta que traria vigor e que faria a mulher fértil. Ruben, ele buscou dessas mandrágoras para sua mãe. Olha para você ver agora, ó. E ele foi e deu para a mãe, né? Então diz Raquel a Leia: ora, me dá essas mandrágoras do seu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Ou seja, você não está achando pouco, você já tomou meu marido. Leia falou, né? Nem era marido dela, né? Mas falou, você já tomou na verdade era, né? Casou com as duas, né? Você já tomou meu marido? Agora você vai também querer as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: olha para você ver que essa mulher ajeitava. Olha para você ver, meu Deus do céu. Por isso se deitará contigo essa noite pelas mandrágoras do seu filho. Ou seja, ela vendeu Jacó. Falou assim: me dá as mandrágoras, aí você pode ter uma noite de amor com Jacó. E parece que Jacó, depois que ela parou de ter filhos, parece que Jacó voltou a atenção para Raquel novamente. Porque ela não tinha mais filho, ela teve 4 filhos. E parece que Jacó já não olhava mais para ela, voltou a atenção para quem? Para Raquel. Aí ela fala, aí agora a Raquel troca essas mandrágoras e fala assim: não, você pode ter uma noite de amor com Jacó novamente. Que doideira, né? Então, olha agora, ó. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um 5º filho. A mulher tinha 4, agora ela foi, para você ver, deitou com ele e ficou grávida. A mulher não podia. Dá igual o hispano, olha para você ver. É daqueles que moram lá em Denver ainda. Aqueles lá que é violento. Passava assim, se você parasse na faixa pedestre, minha filha, era meia hora parada. Começava a passar a menina assim, abria a escola. Fala assim, abrir a escola agora. Era tudo uma casa só. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome de Issacar. E Leia concebeu outra vez, olha para você ver, e deu a Jacó um 6º filho. A mulher já estava com 6 filhos, 2 que ela tinha dado de servas dela. Olha para você ver, ó, ela tinha dado 6 filhos, 2 de uma serva dela e 2 de uma serva de Raquel. Ou seja, ele já tinha 10 filhos, nenhum era de Raquel, nenhum. Das 12 tribos, 10, nenhum é de Raquel. Mas
Hã? Tudo era da Lia. 8 da Lia, 6 dela, 2 da serva e 2 da serva de Raquel. Mas aí vocês vão ver quem é os 2 que está faltando, que vai vir da mulher. Vou dar só um spoiler, José. Não, aí, disse Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome de Zebulon. Então, aí ó, e depois teve uma filha, a mulher teve uma filha ainda, chamada Diná, porque ele teve 12 homens e uma mulher, a mulher chamava Diná. Então a Leia ainda teve 6 meninos dela e uma mulher e mais 2 da serva dela. 9 filhos que a mulher teve com Jacó. Então Abraão não sai da minha cabeça. E lembrou-se Deus de quem? Raquel, e abriu a sua madre. Agora que Raquel foi lembrada e teve a sua madre aberta. E ela concebeu, teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó e a Labão, deixe-me ir, para que eu vá ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e a minha mulher, pelos quais eu tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Aqui, eles queriam o seguinte, eles ainda moravam com Labão, estava com a casa cheia de menino e ainda morava com Labão. Aí ela, depois que ela tem o filho dela, ela fala assim, a gente quer ir embora, pai, queremos ir embora. Aí Jacó, ele aproveita um momento em que Labão dá uma escapada, sei lá, às vezes vai comprar um queijo ali no vizinho, ele junta os filhos tudo e racha fora, vai embora com a família toda, com Leia e com Raquel, ele racha fora, porque se ele falasse, Labão talvez ia querer entrar na mente dele, para que ele ficasse lá. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, ou seja, Labão sabia que Jacó era abençoado por causa dele, aliás, Labão era abençoado por causa de Jacó, Labão sabia da promessa do irmão, do cunhado, né, que era quem? Abraão, né, aliás, já era avô, né, tipo assim, depois era uma geração antes, porque o cunhado dele era Isaac, era o pai de Isaac, Abraão. Então, ele sabia que Jacó era abençoado por causa disso. Então, ele fez um acordo com Isaac, ele faz um acordo com Isaac. Ele fez um acordo das vacas, você lembra disso? Vocês lembram dessa história, das vacas? Labão falou com Isaac assim, ó, as vacas que nascer malhada, que é aquelas com a linha, com a listra, é sua, e as brancas é minha. aí só que aí Labão, sabe o que ele fez? Ele pegou todas as vacas listradas e tirou do rebanho. Hã? Não era ovelha não, era ovelha? Deixa eu ver se era ovelha. Meu Deus, agora eu fiquei na dúvida, amor. Rebanho, né? É de ovelha, isso mesmo. Não, vamos ver aqui. Deve ser isso. Quer ver, ó? Não, é de rebanho, amor, isso mesmo, você está certo, viu? Era ovelhas. Eu acho que é vaca, viu, menino? Deixa eu ver aqui. É gado, 29, ó, 29. Fala de gado aqui, ó. Então lhe disse, tu sabes que tenho servido e como pagou o teu gado comigo, porque há pouco que tinhas antes de mim, tal, vamos continuar aqui, ó. Rebanho, ele não vai falar o rebanho de quê, né? Entre os cordeiros, não, aqui, ó, 32, isso mesmo, Divaldo. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os que é da malhada e salpicado, entre as cabras, isso será seu salário. Só que Labão, ele foi lá e passou a perna de Jacó de novo, ele tirou isso aí tudo do rebanho dele, para não sobrar nada para Jacó. Ele tirou, afastou isso, aí depois o combinado era tudo que nascesse moreno ou com a lista, era de Jacó. Só que até a medicina, a ciência da genética, eles tentam explicar isso ainda hoje, que o rebanho,
o que eles convivem no visual é o que praticamente faz nascer. É um trem doido. A genética não consegue explicar isso. Por exemplo, se eles querem, hoje, não é da Bíblia mais não, se eles querem um animal branquinho assim, sem nada, eles fazem o ambiente ficar todo branco ao redor do animal. Porque aquilo vai incentivar que a cria seja branca. Olha que doideira. Tanto que, o que Jacó fez? Jacó, aonde os animais bebiam água, Deus deu essa estratégia para ele. Ele colocou tipo uns gravetos de árvore assim, ó, dentro da água. E no lugar que os animais cruzavam. Aí quando os animais estavam no cio, ele levava o animal para ele cruzar naquele lugar, onde o animal bebia água, ele via as linhas assim lá dentro quando ele bebia água, e ali ele cruzava e os animais nasciam malhados com a linha. Porque Labão tinha tirado tudo, ele não ia ter uma referência. E os animais viam aquilo e tudo ia nascendo, tudo marcado. Aí tudo foi começando a ser de Jacó. Aí Labão foi ficando doido, né? Falou assim, só nasce animal malhado, né? Não sei se é malhado a palavra que ele usa aqui. É igual aqueles cara que está aqui nos Estados Unidos, e lá no meu serviço tem muito cara de Rondon, e esse cara tem fazenda, e gado, aquele trem. Aí o cara fala, não, meu tio toma conta lá dos meus gados lá, aí morre lá, só morre do meu, nunca morre do dele. Os boi morrem, só morre do meu. Aí fala assim, ó, morreu um boi seu. Aí ele fala assim, como que eu sei que era meu? Não sei, é ele que toma conta. Então assim, morreu um dele, ele fala que é meu. Aí ele fala assim, toda semana está morrendo o meu, nunca morre do meu tio, só morre meu. Tipo isso. Então, aí no versículo 37, ó, então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira e descascou nelas riscas brancas, descobrindo as brancuras que das varas havia. E pôs as suas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. Ou seja, ela concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. As ovelhas olhavam para as varas do jeito que ele colocava, e elas, na hora que ficava prenha e o animal nascia malhado, salpicado, com listra. E Jacó começou a ficar sendo muito abençoado. Aí Labão começou a ficar meio pé da vida já com esse negócio, né? Labão antes era o cara que era abençoado, né? Agora ele está vendo que é só Jacó. E separou Jacó os cordeiros e os pôs faces do rebanho para os listrados e todos os morenos entre os rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com os rebanhos de Labão. Versículo 43, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então Jacó agora, ele vai voltar para a terra dos seus pais. Tá? Ele vai sair daquela condição que ele estava ali no meio de Labão, da fazenda de Labão, das coisas de Labão, ele sai. Gente, mais 10 minutinhos, tá? Aí nós terminamos. Aí ele parte e vai embora, versículo 31 ainda, a partir do versículo 22, Labão ele vai atrás de Jacó, né, tentando trazer Jacó de volta, e depois eles fazem um pacto, versículo 43, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu pulei aqui, o Jacó, deu com Labão, tá. Aí no versículo 43 eles fazem um pacto. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas, e esses filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo que vê, meu é. E que farei hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ungiu-a por coluna, e disse Jacó aos seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras, fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão, e chamou Labão, aquele lugar, né, de Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão, esse montão seja hoje por testemunha entre mim e ti.
Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti, quando vos estiverem apartado um do outro. Então aqui, aí Jacó, ele faz um pacto com Labão, eles se acertam ali, versículo 55, Labão se levanta pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou e partiu, voltou a Labão ao seu lugar. Labão foi embora e deixou Jacó seguir a sua vida com sua mulher, suas mulheres e filhos, né? E foi o Jacó também a seu caminho, encontrando um anjo de Deus, e Jacó disse, quando os viu, esse é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Aqui a gente vê aquele lugar no Val de, vocês lembram? Jaboque. Nós vemos aqui o Val de Jaboque, onde Jacó tem o nome mudado para? Jacó, de fato, ele teve o nome mudado, entendeu? É diferente de Saulo para Paulo. Ele teve o nome mudado. E o engraçado, não engraçado, né? Na verdade, o negócio que a gente vê é que Jacó, quando ele chega nesse Val de Jaboque, ele passa a família toda primeiro. Ele passa a família e ele fica para trás, sozinho, mas ele põe a família na frente, entendeu? Mas aí a gente vai entrar nisso aí. Jacó, ele envia mensageiros para Esaú. Por quê? Ele ia voltar para o lugar onde estava Esaú. E agora ele fala o seguinte, cara, meu irmão quer me matar. Aliás, ele queria me matar quando eu saí de lá. Só que imagina quantos anos já passou. Ele trabalhou 7 anos, então 7 anos já tinha passado. Ele estava aqui agora com 11 filhos, ele tinha 11, eram 12 tribos, mas ele só tinha 11 filhos porque Benjamim ainda não tinha nascido. Vocês lembram de Benjamim? Que quando José está lá no Egito, aí eles vão lá, ele já é governador, eles vão lá para pegar, José fala assim, vocês têm um outro irmão, um mais novo, cadê ele? Traz ele aqui, era Benjamim. Então, Benjamim ainda não tinha nascido, então aqui eram 11 filhos de Jacó ainda, e a filha, que era Diná. Então, aí Jacó agora ele vai ter um encontro com Esaú. Só que já tinha passado muitos anos, e ele pensou assim, meu irmão quer me matar, né, velho? Meu irmão quer me matar, ele me jurou de morte. Aí o que ele faz? Você vai ver, cara, que nesse caminho aqui agora, Jacó ele faz uma separação de caravanas. Ele põe uma caravana na frente, indo com presentes para encontrar Esaú. Ele já manda um monte de rebanho, de fruta, de servos e servas, tudo para encontrar com Esaú e de presente para Esaú, para chegar assim, amaciando o homem lá, né, para a hora que ele chegasse. Aí e você vê, olha, o grau de importância. Ele põe as servas na frente e os filhos deles, que ele tinha com as servas. Atrás disso ele põe a Leia e os filhos de Leia, e por último com ele Raquel e o filho dele, José, Raquel e ele por trás, aí depois dele Lia e os filhos, as servas de Lia, de Raquel, e as servas de Lia na frente. Então ele foi tipo pegando uma ordem de importância assim, né, como se ele falasse, o que eu dou valor é o que está comigo aqui, ó, Raquel e José. Ele tinha mais 11 para frente, né, mais 10 homens e uma filha. Então, aí ele vai para encontrar Saul, né? Ele falou assim, Saul vem matando de lá para cá, misericórdia, né? Aí ele dava para ele fugir. Aí nesse caminho, ele no capítulo 22, no versículo 22, ele passa pelo Val de Jaboque, ali ele luta com um anjo e ele tem o nome dele mudado para Israel. Tá, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. E tomou e fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Na próxima aula eu vou falar um negócio dessa luta aqui, o que eles acreditam que pode ter sido essa luta aqui. Não foi uma luta de MMA, esses negócios não, entendeu? Ver quem falava mais em mistério, não era também não. Mas eu vou falar algo aqui
dessa luta que aconteceu. Mas fato é que Jacó, ele teve, o anjo feriu a coxa de Jacó, né? Jacó falou assim, agarrou, né? Você lembra daquele hino? Que, segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó te respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. Então ele agarrou o anjo. E o anjo falava com ele assim, me solta, né? Deixa eu ir. Aí ele falou assim, eu não te deixo sair enquanto você não me abençoar. Aí é onde o anjo toca a coxa de Jacó, e Jacó fica ferido na coxa, e o anjo fala assim, ó, você não se chamará mais Jacó, mas chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Olha para você ver. Ó, onde que está escrito isso agora? 28. Isso, ó. Então disse, não te chamarás mais seu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutastes, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então Jacó agora ele teve o seu nome mudado para Israel, né? E por isso, no versículo 32, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, porque Jacó teve a perna ferida, né? Que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Agora vamos só terminar o 34, que aí a gente finaliza aqui. Desculpa eu passar do tempo um pouquinho. Jacó encontra Esaú agora. Então Jacó, ele levanta os olhos, olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. É o que eu falei, ele colocou assim a galera assim, né? Separou e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José, os derradeiros, ou seja, os bem aqui atrás, junto dele, né? Então, aí, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou sobre ele o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Ou seja, ele estava esperando que Esaú ia matar ele, velho. Ele falou assim, rapaz, meu irmão vai me matar. Aí ele mandou um monte de presente, mandou aquele monte de trem na frente, e porque no versículo anterior aqui, no capítulo 32, Jacó dá essa ordem, né, para os filhos, aqui no versículo 37, 32, 17. Então ordenou o primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és? Para onde vais? De quem são esses adiante de ti? Aí ele fala, né, aí você vai falar que esse aqui é presente do seu servo Jacó. Ou seja, ele falou assim, fala com Esaú, que é o servo dele, Jacó, que está mandando esses presentes para ele. Então, quando ele chegou em Jacó já estava ali, já tinha derretido todo, né? E os dois se abraçam. E disse Esaú, de que te serve todo esse bando que tem encontrado? E ele disse, para achar graça aos seus olhos, meu senhor. Né? Ele falou assim, para que você mandou esse tanto de presente para mim? Aí ele falou, não, isso aqui é para te abençoar. E Esaú disse, não, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Ou seja, Esaú nem quis pegar o que era de Jacó. Ele falou, não, Jacó, isso é seu eu não quero. Então diz Jacó, não, se agora tenho achado graça aos seus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o seu rosto, como tivesse visto o seu rosto de Deus, o tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e instou com ele até que tomou. Ou seja, insistiu com Esaú até que Esaú, ele aceitou aquilo. Então Jacó agora, Jacó, versículo 17, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou ali uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome de Sucote.
Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento ali, e comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Fechou? Nós fechamos aqui até no capítulo 33. Depois nós vamos ver aí, cara, que aí vai falar de Diná e a descendência que veio dos filhos de Diná. Vai falar aí a traição de Simeão e Levi. Rapaz, isso aqui, eu queria falar disso hoje, sabe? Mas só que é muita coisa. E Gênesis vai até os 50. Talvez na próxima aula a gente finaliza. Está na 34 agora. E a gente começou no 26, né? Então a gente foi bem, quase 10, né? Então, mas na próxima aula, cara, vai ser aquele negócio. Simeão e Levi, eles tinham uma irmã, né? A irmã dele chamava como? Deixa eu falar aqui da Diná rapidinho, 34 aqui, rapidinho, com 5 minutos eu falo, de 34. De todos os irmãos, tinha uma irmã só, correto? Diná. Aí, cara, um camarada, ele pega Diná e tem relação sexual com Diná, meio que à força, entendeu? Ele, quer ver, ó, eu só queria achar onde que está aqui agora, né, porque eu não estava lendo. Aqui, ó, quer ver? 34:2, beleza. Príncipe daquela terra viu e a tomou, deitou-se com ela e humilhou-a. Esse humilhou-a pode ser que ele forçou algo, ou pode ser que pelo simples fato dele ter ido para a cama com ela, era sentido de humilhação, porque ela agora já não era uma mulher pura mais. Então eu não posso falar que ele forçou ela aqui, porque depois ela quis casar com ele, lá na frente. Então se ele tivesse estuprado ela, talvez ela, sei lá, né? Quer ver 34, deixa eu ver. Estuprada, né? Quer ver, ó, 34. Hã? Tem isso, por isso que ela foi, não é isso aí mesmo, isso aí, você está de parabéns. Mas, na verdade, o que acontece, esse camarada, ele estuprou Diná, que tinha quantos irmãos? 11 irmãos, olha aí você vê, ela só tinha 11, quando a menina só tem um, já é problema, ela tinha 11 irmãos, acostumada a afiar a faca assim na pedra, esse cara... Aí, rapaz, ela vai e ela é violentada por esse cara, que era de outro povo, só que esse cara apaixona por ela. Esse cara volta e fala assim, eu quero casar com ela. Aí ele vai e troca uma ideia, pede o pai dele, que era os príncipes lá, fala assim, conversa com Jacó, eu quero casar com Diná. Eu quero dar roupa, casa, roupa, comida, roupa lavada, comida, quero dar um nome para ela, quero dar honra para ela, eu quero casar com ela. Aí Jacó faz um acordo. Não, eu deixo. Aí, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, eles falaram assim com ele, assim, ó, a gente já aprova, mas vocês têm que circuncidar. Vocês têm que circuncidar, porque o nosso povo tem uma aliança com Deus, e todos nós somos circuncidados. E se vocês quiserem casar com a minha irmã, vocês vão ter que circuncidar, e o seu povo todo também. Esse soldado, tudo aí, vai todo mundo ter que circuncidar. Aí eles aceitaram, falaram, não, beleza, vamos circuncidar todo mundo então. Rapaz, olha o que aconteceu agora. Versículo 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, ou seja, os caras tudo circuncidou, era tudo adulto. O dia da circuncisão, a circuncisão era em qual dia, vocês lembram? 8º dia. Eu gosto assim, quando pergunta a galera, tudo responde. Assim que é bom. No 8º dia que circuncidava, que era o dia assim que hoje já é provado pela medicina, é o dia que o bebê sentiria menos dor possível, é o dia que ele ia ficar curado, e era o dia curado mais rápido, e era o dia menos propício dele pegar uma inflamação, no 8º dia, não é o 9º nem o 7º, é o 8º, e a Bíblia já falava disso, né? E hoje a circuncisão, ainda o melhor dia seria o 8º, não acontece no 8º, porque eles fazem uma cirurgia agora no menino, se você estiver no hospital ali. Mas aí, esses caras já eram tudo adulto, rapaz, tudo adulto.
Aí Simeão e Levi falou assim, todo mundo tem que circuncidar. Aí nós vamos aceitar. Aí todo mundo circuncidou. Aí no terceiro dia, quando ele estava mais violenta dor, ou seja, que esse cara está tudo acamado, tudo cirurgiado lá, quase decepado, todo mundo. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os caras que falaram assim, não, vocês têm que circuncidar. Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade e mataram todos os homens da cidade. Porque todos estavam circuncidados, todos estavam com dor, todos estavam debilitados, eles mataram todo mundo. Aí eles falaram assim, vocês acham que a gente ia deixar vocês fazerem isso com a minha irmã, ia ficar assim? Você vê, ela tinha 11 irmãos, e o cara foi lá engraçar com a menina, né? 2, matou todo mundo. Só que Jacó, olha, aí você grava o nome, quem fez essa barbaridade? Simeão e Levi. Simeão e Levi, lembra de Rúben, que era o primogênito lá, esses caras vão voltar aqui na frente ainda. Mataram também a fio da espada a Amor e o filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Diná já estava lá com o cara já, filho. No dia que passou isso no Gênesis, na novela, no Gênesis não, no que está passando lá, Diná estava lá na cama com o cara, cuidando dele, o cara lá depois da circuncisão, o cara, o irmão dela chegou assim, a ela, não faz isso não, ele chegou, saiu por ela assim, passou a faca do cara na cama, assim, matou ele. Isso não é novela, tá, gente? Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Olha para você ver. As suas ovelhas, as suas vacas, o seu jumento, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a fazenda e todos os meninos e suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi, agora Jacó, o pai. Olha o que ele falou. Falou assim, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Jacó falou o seguinte, vamos fechar aqui, senão eu vou continuar falando aqui, eu não paro mais não, né? No versículo 35, capítulo 35. Jacó falou assim, rapaz, nós somos poucos em número de pessoas. Agora esses caras que vocês fizeram, esses caras têm aliado, vai vir todo mundo, vai matar nós. Aí eles foram falar assim, pai, você acha que nós ia deixar esse cara fazer a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Ele fazer isso aí, usar a nossa irmã e depois casar com ela? Não, é assim que a gente resolve, matou todo mundo. Então, esse aí é os camaradas aí, viu? Ela realmente ficou com medo de arrumar outro marido, porque já não era mais virgem. Agora acabou, matou o marido. Mas pelo menos agora virou viúva, né? Aí viúva era diferente do que uma mulher separada, mas você vê assim, que a circuncisão não era uma coisa simples, né? Porque a circuncisão para a criança, mas para o adulto, ainda mais que eles fizeram um povo inteiro, véio, os homens tudo, de guerra da cidade, matou todo mundo depois. Os caras estavam tudo debilitados, como é que é defender, como é que é lutar, né? Então, foi a estratégia que esses camaradas tiveram aí. Então, gente, por hoje é só. Relembrando que eu fiz confusão com o horário lá no grupo, amanhã nós não vamos ter teologia, eu falei que nós teríamos hoje, amanhã, e quarta seria a nossa confraternização, mas quarta vai ser aula normal, porque a nossa última semana é semana que vem. Então, semana que vem, se precisar, nós vamos ter aula na terça. Porque quarta-feira agora eu quero finalizar Atos, não sei se a gente vai conseguir, mas eu quero finalizar Atos quarta-feira agora. E na próxima segunda finalizar Gênesis. Aí a gente finaliza Gênesis na segunda, quarta-feira nós só vamos ter o nosso churrasquinho mesmo, entendeu? Só o nosso comes e bebes, a nossa confraternização para a gente entrar de férias. Fechou? Alguma dúvida com a aula de hoje? Alguma dúvida? Fala agora ou cale-se para sempre. Então fechou então. Vamos orar então, gente, para nós partir para nossa casa, descansar um bocado.